Política de A a Z, com Mário Flávio. Política de A a Z. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A Política de A a Z. A atuação dos políticos no enfrentamento, das consequências após as fortes chuvas que seguem sendo registradas em todo o estado. Mário Flávio, é hora da coluna política de A a Z. Um trabalho necessário, desses grandes nomes, dos gestores, tanto das cidades quanto da governadora Raquel Lira. Mas aí a gente observa também essa atuação, Mário? Inclusive, o prefeito do Recife, João Campos, acabou de publicar nas redes sociais o deslizamento de uma barreira no Recife. Bom dia. Olha, Renata e Vitor, o que eu mais, antes a gente soltar aqui algumas coisas que a gente vai falar, mostrar, de falas do prefeito também dessa história, o que mais me incomoda nessa situação é a distância que existe entre os dois governos. Eu acredito que era para ter uma aproximação maior entre Raquel e João Campos, principalmente nessa situação que a gente vê aí, que envolve um caos. A região metropolitana virou um caos. Vocês falavam agora, mostravam aqui os dados hidrológicos, a quantidade de chuva, que em pouco mais de horas foi o suficiente para mais que o dobro do mês todo no Recife, na região metropolitana, inclusive com situação gerando mortes. O prefeito do Recife acaba de postar no Twitter dele, a gente vai trazer aqui a informação, diz o seguinte: acabo de chegar ao local onde um deslizamento de barreira infelizmente vitimou 2 pessoas no córrego da Bica, em Passarinho. Nossas equipes de Defesa Civil e de Assistência Social, além do Corpo de Bombeiros, também estão presentes para dar todo o suporte aos familiares nesse momento difícil. Essa informação foi postada agora pelo prefeito João Campos no X, na rede social, o antigo Twitter. Até então a gente comentava até aqui nos bastidores, não era, Vitor, que nenhuma barreira tinha deslizado, nenhuma barreira tinha caído, e isso pelo trabalho das encostas, que foi fortalecido aí durante os 4 anos da gestão de João Campos, e era meio que um trunfo dele. Então, foi tanta chuva que acabou acontecendo essa tragédia, 2 pessoas morreram, segundo o prefeito do Recife informou agora. Então, há essa distância entre os governos. Acredito eu que toda a agenda deve ser cancelada para quando a gente vive uma situação dessa em cidades tão importantes como vocês trouxeram aqui. A gente corre risco de inundação em Jaboatão. A gente ontem viu famílias perdendo todos os pertences, gente morrendo, agora esse deslize de barreira, enfim, a gente não vê uma solução para a região metropolitana do Recife, mesmo com a situação da maré, mesmo com boa parte da cidade ficando abaixo do nível do mar, mas parece que é um problema sem fim. Não é isso, Vitor? Mas parece que o prefeito João Campos se pronunciou, não é isso? O prefeito João Campos falou aí sobre essa questão. Nós temos essa fala do prefeito, é isso? Não temos? Não. Bom, ele se pronunciou sobre as chuvas, tem falado sobre isso, tem alertado a população para buscar a defesa civil do Recife. Tem falado, na verdade, Mário, sobre a atenção que a prefeitura dá ao problema, E ele se apresenta ali como grande personagem dessa atenção, Desde cedo já trabalhando e mostrando que está em atuação. Acredito que no dia de hoje a governadora também deva fazer algo parecido. Agora, esse distanciamento, será, Mário, que vai trazer algum tipo de consequência para o atendimento aos desalojados, por exemplo? Será que essas pessoas vão acabar prejudicadas por esse distanciamento? Não, Vitor. Existe uma guerra fria, eu até falei isso na abertura aqui do programa, entre os dois, Cada um querendo mostrar que faz mais. Eu acho que a população até de um certo ponto ganha. Mas eu acredito que as defesas civis, se elas trabalhassem juntas, seria melhor para a população. Ontem, por exemplo, a governadora tinha uma agenda em Brasília, e a gente tem aqui um vídeo da Priscila Krause, que ela fez um pronunciamento ao lado do pessoal da Defesa Civil. A gente vai trazer agora para vocês aqui, e na sequência a gente conclui o comentário. Eu estou aqui na sala de situação da APAC, por determinação da governadora Raquel Lira, que se encontra em Brasília. Estou junto com o secretário Almir Cirilo, secretário de Recursos Hídricos, com Cristiane, diretora de monitoramento da APAC, com o coronel Ramalho, secretário executivo de Defesa Civil, e a gente está acompanhando em tempo real as chuvas
que acontecem na região metropolitana e que agora sobem um pouco também para a zona da Mata Sul. Todos os alertas foram dados desde a segunda-feira, essas chuvas começaram ontem. A gente tem episódios de alguns deslizamentos, até então sem vítimas. As nossas equipes estão trabalhando para que se permaneça dessa forma. O Corpo de Bombeiros também está com suas equipes nas ruas, fazendo resgates necessários de pessoas que estão ilhadas, e está tendo, sim, muito transtorno em cidades que têm problemas de drenagem, como é o caso de Recife, com muitos alagamentos e travamento do trânsito. A gente segue acompanhando, as chuvas continuam até amanhã, pelas previsões, com a oscilação de sua intensidade durante o dia. A gente espera que ela, ao longo do dia, vá perdendo força, mas os modelos meteorológicos vão afirmar sempre isso, e o intervalo de 4 horas de antecedência é sempre o intervalo mais seguro das previsões. A gente está trabalhando com as nossas equipes à disposição, nossa Defesa Civil em contato com os municípios, com os prefeitos, para dar a assistência que sempre damos em casos que, infelizmente, como esses, acontecem. Pronto, tá essa fala da vice-governadora. Lembrando que a governadora Raquel está em Brasília, mas retorna hoje. Essa agenda de hoje aqui em Caruaru foi cancelada, tinha uma agenda aqui em Caruaru hoje. Provavelmente deve ter sido por causa disso, né? Porque mais chuva na região metropolitana. Também aí deslize de barreiras, esse vídeo da vice-governadora ele foi ontem, então não tinha vítima fatal. Hoje, né, o prefeito do Recife acaba de confirmar 2 vítimas no deslizamento de barreira, e a governadora enviou um material para a gente via assessoria dizendo que estaria à disposição dos municípios para ajudar no que fosse preciso. Não deu detalhes de como seria essa ajuda, mas disse que o Estado estaria aí apto a isso. Eu também sinto falta nesse momento do governo federal se pronunciar, né, sobre como vai ajudar os municípios. Eu acho que tem que ter um pacto, sabe, Vitor e Renata, das cidades, do governo do Estado, do governo federal, para resolver de fato o que o Estado precisa. O Estado precisa, e aí a crítica vai para Raquel e para João, menos Instagram e mais prefeito e a governadora na rua. E isso que o Mário está levantando, Renata, se o ministro Jader estava com viagem prevista, eu acho que ele deveria manter. Não vir aqui a Caruaru, mas ir ao Recife, né? Como ministro das cidades, ele poderia dar esse suporte do governo federal, como disse agora o Mário. E só para que a gente tenha uma ideia, agora no Recife, 26 graus de temperatura, tempo nublado na capital pernambucana. Obrigada, Mário. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Política de A a Z. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.